Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, é mesmo assim, né? Quem começou uma boa obra, sempre há de realizar. Vamos ouvir o nosso presbítero Geócio fazer conforme o Espírito Santo, amém? E depois o nosso cantor Rubem vai estar com a oportunidade. Glória, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Essas duas jovens louvaram um louvor. E esse louvor diz assim, o refrão: no seu tempo e na sua hora. Escute só. Culto de doutrina, eu queria louvar, mas culto de doutrina tem que ter palavra, né, pastor? Tem que ter palavra. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, está assim: se tiveres o que comer, o que vestir, com isto estejais satisfeitos. Mas só que quando lemos Isaías capítulo 19, capítulo 1, versículo 19 de Isaías, diz assim: se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. E quando a gente não come? Eu quero que algum homem me explique, algum teólogo me explique, quando a gente não come o melhor desta terra, que não é pecado a gente ter uma casa boa, um carro bom, comida boa, não é pecado. A Bíblia diz que a gente vai, Deus diz, se você quiser, é o livre-arbítrio, e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu tive um pastor, meu primeiro pastor, que ele dizia, quando a esposa dele estava grávida, gente, ele andando, encontrou uma perna de uma galinha, a perna da galinha branca, era o que tinha para comer. Ele andando na rua, vendo no lixo, uma perna, ou pato, não sei como é que vocês entendem, de galinha, não, Jair, branca, é o que tinha. Levou para sua esposa comer, mas ele não era pastor. Não tinha nem uma bicicleta. Hoje em dia, graças a Deus, tem uma casa própria, tem uma moto, vive bem. Mas por que ele passou por tudo isso? Sabe por quê? Porque ele não chegou nem o tempo. Aleluia. Eu não sei quem vai pegar essa palavra. Não chegou nem o tempo, escute. Sabe por que você está passando por tudo isso? Vai passar ainda mais um pouco. Porque não chegou nem o tempo, nem a hora de Jesus trabalhar. Vai chegar, vai. Abra sua Bíblia comigo. Glória, aleluia. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis, capítulo de número 18, verso 14. É culto de doutrina. Não se aborreça não. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. Vamos ler o versículo 14 em ligeiro tempo, que diz assim: Gênesis 18, verso 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Olha, escuta. Daqui a um ano, quanto tempo? Um ano. Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e a Sara e terás um filho. Diga bem. Amém. Deus disse aqui na Bíblia que daqui a um ano. Aleluia. Agora na sua Bíblia, Gênesis 21. A Bíblia diz que um ano para o Senhor é como um dia e um dia como um ano. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Vou ler 3 versículos e já estou encerrando. Verso 1 diz assim: pense comigo, eu estou pensando. Diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera o Senhor. Cumpriu-se o que lhe havia prometido. O tempo de Deus, muitas das vezes, não é o meu e o teu tempo. Do capítulo 18 ao capítulo 21, a Bíblia diz que chegaram finalmente um ano. Se passaram um ano. Aí a Bíblia diz: se cumpriu o que lhe havia prometido, porque Deus é fiel para cumprir. Não promete, mente, fala, não cumpre, mas Deus ele é fiel. Veja o verso 2: Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado. Repita comigo: tempo determinado. E que Deus lhe
falara. Se você ver o verso 2 que a gente acabou de ler, diz assim, olha, vou ler de novo. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão. A Bíblia diz, na sua velhice. Para mim e para você, irmã Jailda, minha irmã Cícera, pastor, pode sentar. Aqui diz que na sua velhice. Aleluia. Para alguém pode estar tardando, pode estar demorando. Mas a Bíblia diz que na velhice, no tempo determinado, aquilo que para mim e para você está demorando, não está não. É a determinação do tempo de Deus. Amém? Aí a Bíblia vai dizer, aqui eu já encerro, verso 5, mesmo capítulo 21, verso 5, diz assim: tinha Abraão 100 anos, quando lhes nasceu Isaque, seu filho. Abraão tinha quantos anos? 100. Abraão tinha 100 anos, quando nasceu seu filho Isaque. Pode passar o tempo que for, mas o que Deus te prometeu vai nascer na tua vida. A gente olha muito para o irmão, mas só Deus sabe a luta que o irmão está enfrentando. Aí o irmão diz, meu irmão, está demorando tanto para ver você sim. Tá, vai continuar. Para Deus não. Minha irmã Égua, para Deus é um tempo determinado, porque a Bíblia diz, acabei de ler, Abraão com 100 anos. Aleluia. Imagina eu e você, meu irmão Débora. Meu irmão Samuel, Salatiel. Quanto mais eu e o Senhor pedimos coisas a Deus, a Jesus, demora tanto. Aí Deus lá no seu trono está dizendo, não está demorando. Vai chegar o tempo determinado na tua vida. Amém? Já agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Por isso espera, Deus espera. Aleluia. Paz do Senhor, irmão. Mas o homem da mão furada está passando por aqui. Mas o homem da mão furada está passando por aqui. Ele opera a maravilha, faz milagre acontecer. Ele andou por sobre as águas, porque ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé. O homem da mão furada é Jesus de Nazaré. Mas o homem da mão furada está passando por aqui. Mas o homem da mão furada está passando por aqui. É esperança quase morta, ele vai ressuscitar. Não há como impossível, não há como duvidar. A viúva de Naí chorou que o filho que perdeu, Jesus tocou o esquilo e o jovem reviveu. Mas o homem da mão furada está passando por aqui. Mas o homem da mão furada está passando por aqui. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, também já tinha morrido. A esperança de Maria, de repente chega o médico, simplesmente ele falou: Lázaro, sai para fora. Mas o homem da mão furada está passando
trouxeram o aleijado, por causa da multidão, subiram pelo telhado, de repente chegou o mestre, simplesmente ele falou, levanta da cama e anda. O homem da mão furada, tá passando é por aqui. Mas o homem da mão furada está passando por aqui. Se você quiser triste, que te faria alegrar, ele opera coração, sem precisar de bisturi. Ele dá vida ao céu, que expulsa Satanás, não há coração que aguenta. Mas o homem da mão furada está passando é por aqui. Mas o homem da mão furada está passando é por aqui. Glória a Deus. Glória, aleluia. Louvado seja Deus. O irmão Hugo vai se aquecer daí para louvar mais outro hino de 1900 antigamente, né? Esses louvores antigos, parece que eu me sinto mais novo, porque a minha mente volta ao passado, né? E a gente que serve a Deus há muitos anos, há longas datas, a gente sabe a importância que foram estes louvores naquela época. E ainda hoje esses louvores são lindos. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 16, e o versículo 33. João 16, o versículo 33. Toda a glória seja para Jesus. Amém, povo de Deus? Diz assim, palavra de Jesus: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor Deus eterno, neste momento, Senhor Espírito Santo, meu Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha falar com o teu povo, Senhor. Sabemos, Senhor, que desde o princípio o Senhor está falando, mas ainda queremos, Senhor, ouvir mais a tua voz neste lugar, Senhor. Não despede o teu povo vazio, Senhor, mas que nessa noite, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, venha habitar e fazer morada em cada um de nós, em nome de Jesus. Povo de Deus, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Jesus, ele fala aqui: no mundo tereis aflições. Mas no mesmo versículo em que ele diz assim: no mundo você vai ter aflição, na mesma hora ele diz assim: mas tende bom ânimo. Aí a gente fica pensando, ora, se nós vamos ter aflição, e quem é que tem bom ânimo na hora em que estiver passando por aflição? A gente fica pensando, mas ele diz aqui, para que em mim tenhais paz. Ele prometeu que a gente vai ter paz no coração. Ah, pastor, mas aonde eu moro não tem paz. Mas ele não prometeu paz para o bairro que tu mora, para a cidade que você mora. Ele não prometeu que vai ter paz na tua família, no teu trabalho, não.
Ele prometeu que você vai ter paz. É você. A paz de Jesus é aqui dentro. Talvez você esteja passando realmente por um momento difícil agora. Mas hoje, o Senhor ele fala por meio de sua palavra: em mim você vai ter paz. Eu não sei a luta que você está passando aqui. De repente você pode chegar aqui com o rosto tão alegre, aparentemente tão feliz, mas o teu coração só Deus contempla. Mas quando chegar o momento da aflição, porque não tem esse negócio, é porque eu sou crente e eu não posso ser perseguido. Aí é que você está enganado. Quem serve a Deus, Paulo ele diz que a gente vai sofrer perseguições, alguém vai falar mal de você. Ora, não é porque a gente serve a Deus que a gente não vai passar por isso. A gente vai passar por isso e por muitas coisas piores. Mas o problema é, e quando chega esse momento da aflição, quando chega o momento da provação, o que é que eu devo fazer? Agora vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, no capítulo 13. Louvado e agradecido seja Deus. Capítulo 13 e o versículo de número 2 e versículo 3. O que fazer no momento difícil? Seja proativo. Proativo é você se prevenir. Quando alguma coisa pode acontecer na tua vida, vocês têm que estar prevenidos. É por isso que existem muitos cristãos desequilibrados, porque quando acontece um problema, ele se agonia, se desmantela, ele faz tudo, fala o que não deve, começa a tomar algumas atitudes que não era para tomar. Por que tudo isso? Porque ele não foi uma pessoa proativa. Jesus ele até falou: vigiai e orai. Ora, Jesus não disse orai e vigiai, não. A primeira palavra foi vigiai e orai. Muitas vezes o crente ele ora demais, ora muito, mas ele não vigia no que fala, não vigia no momento da prova. Aí, em vez dele ganhar alguma questão, ele acaba perdendo. Vamos ter cuidado. Mas vamos lá. Seja proativo no momento das aflições. Capítulo 13 e versículo 2 e versículo 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. A primeira coisa que eu quero falar, no versículo 2: e servindo eles ao Senhor. Eu não sei que situação você está passando, mas quando chegou a prova, Paulo estava servindo ao Senhor. Porque muitas vezes a pessoa está na igreja, está servindo ao Senhor. Quando acontece qualquer coisa, a primeira coisa que ele faz é sair da igreja. Paulo ele diz aqui: veio a prova sobre o apóstolo Paulo, mas ele estava servindo ao Senhor. Segundo, jejuando, versículo 3, jejuando e orando. Olha só como Paulo estava. As lutas vêm
as perseguições veio, mas ele estava na casa do Senhor, ele estava servindo, ele estava orando, estava buscando a presença do Senhor, ou seja, ele não saiu do lugar em que estava. E eu fico pensando o porquê de muita gente, qualquer coisa larga tudo, é porque muitas vezes não se previne. E desculpe aos meus amigos, que por muitas vezes passa o dia, a noite, no celular, vendo coisas que tem nada a ver com espiritualidade, perde o seu tempo todo, muitas vezes até nesse joguinho de TikTok, vive não sei o que, vive atrás de ganhar dinheiro. Minha gente, quer dinheiro, vá trabalhar, é mais fácil. Vai atrás de joguinho, vai atrás de tudo, mas só não vai atrás de Jesus. Aí quando chega a luta, ele é o primeiro que vai largar a rede, sai da igreja. Mas meu irmão estava firme. Minha gente, só vir para a igreja não é somente vir para a igreja, é também manter o propósito da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, se alimentar-se das coisas de Deus. Mas vamos continuar. Perseguições, não é fácil a gente ser perseguido. Qualquer pessoa que passa a sofrer calúnia, difamação, desespero, abandono psicológico, rejeição no campo emocional, pode entrar até no túnel da depressão. E deixa eu dizer um negócio para muitos que me ouvem, me escutam. Depressão, tem muita gente que diz assim: depressão é do diabo. Gente, não diga isso não. Qualquer pessoa pode ter depressão. Não tem esse negócio, está amarrado esse negócio, não. Todo mundo pode ter depressão. Porque a gente não passa por luta. Talvez eu tenha uma estrutura maior do que o outro irmão, mas nem por isso estamos livres de passar por depressão, por ter tudo isso. Quer ver só? A gente vai voltar para o livro de Atos. Mas veja o que é que diz em Eclesiastes 7 e o versículo 7. Eclesiastes 7 e o versículo 7. Porque muitas vezes a pessoa diz assim: ah, fulano não pode ter depressão. Pode ter sim, pode ter. Não adianta muitas vezes a pessoa dar um de super-herói, que muitas vezes não é. Eclesiastes 7 e o versículo 7. Amém? Depois do livro de Provérbios. Veja o que é que diz. Olha só o que é que o escritor fala aqui. Verdadeiramente, olha, verdadeiramente, a opressão, ela faz endoidecer até o sábio. Olha só, sabe quem é um sábio? Aquele que conhece a palavra, aqueles que servem a Deus. Mas uma opressão na vida dele pode até ele se tornar uma pessoa, a Bíblia diz aqui, pode até endoidecer, ele pode perder até o juízo. Aí tem gente que diz assim: mas fulano de tal era um pastor e fez essa loucura, fulano de tal era presbítero e fez isso, fulano ela estava na igreja e agora veja só a irmã coitada, veja como está. Olha, nunca menospreze ninguém. Você não sabe a luta que aquela pessoa está passando. O mal de muita gente é muitas vezes olhar para uma pessoa e condenar. Não chega lá com a receita, com aquele aperto de mão, com um abraço. Irmão, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? O que é que eu posso fazer por você?
Não chega um com a palavra de carinho, mas para apedrejar, falar, caluniar. Gente, tem um monte de gente, julgadores da vida dos outros. Antes de você falar mal de alguma pessoa, primeiro, procure saber a situação dela. Olha, vou abrir um parênteses aqui. Quando nasce um filho, é a maior alegria. E era muito bom que essa alegria permanecesse até o final da vida. Mas ao decorrer dos dias, quando nasce um filho, nasce uma preocupação. Já começa a nascer preocupação ao leite do menino. Olha, não pode faltar o açúcar, não pode faltar massa. Às vezes o pai e a mãe deixam de comprar para eles alguma comida. Ei, é para o menino. Olha, não sei o que. Tem mulheres que brigam até com o marido. Ei, não mexa não, viu? Essa farinha do menino. Sempre tem aqueles cuidados muito grandes. Aí o filho vai crescendo. E não olha o que o pai e a mãe fizeram por eles. Depois os pais vão envelhecendo e os filhos vão ficando fortes, começa a trabalhar, começa a ser beneficiado. Daqui a pouco, pai e mãe não é mais nada para eles. Eu estou falando assim em tese. Não é todos os filhos que fazem isso. Mas o que muitas vezes nós vimos é isso. E o que é que devemos fazer? Se prepare. Eu quero dizer para os idosos, para as pessoas que são pai, mãe, que ainda não chegaram a determinada idade, não coloque na cabeça que quando o teu filho crescer, vai fazer alguma coisa por você. Se tiver um ou dois que faça, agradeça a Deus, mas não saia com esse pensamento. E eu quero dizer também para os senhores, pai e mãe, que antes de seus filhos nascer, vocês viviam sem eles. Não é agora, depois de uma certa idade, que você vai depender de filhos. Do jeito que vocês viviam sem filhos antes dele nascer, comece a colocar na cabeça: eu também posso viver sem filhos depois que ele envelhecer. Mas vamos lá para o capítulo 13. É tanto assunto que vem. Eu quero falar uma coisinha aqui, aí de repente vem outra coisa ali e nunca para. Vamos lá, aí estão falando sobre perseguições. Capítulo 13, versículo 50. 13, versículo 50. Olha só o que é que diz. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Gente, peraí, vamos entender essa palavra. A gente ser perseguido com pessoas honestas, o negócio pesa mais. Sabia disso? Olha só a perseguição de Paulo aqui em Barnabé. Quem é que está te perseguindo? Não é Joãozinho, rapaz. Aquele que gosta de tomar uma na vida do seu Miguel. Oxe, e tu está esquentando a cabeça? Olha, pastor, fulano de tal estava falando mal do senhor. Quem, rapaz, quem? Fulano. Oxe, isso aí não vai bater a gente, né? Olha, o irmão, sabe quem é aquela irmã? Ela, sim, está falando mal de tu. Tem nada não, deixa falar. Mas aqui, o processo aqui foi outro. Aqui não era qualquer pessoa que estava perseguindo Paulo, não. Olha só o que a Bíblia diz aqui.
Olha só, mulheres religiosas, vê só, e pessoas honestas, ou seja, gente que tinha caráter, gente que tinha moral na sociedade, e estava perseguindo Paulo e Barnabé. Aí pesa, aí é pesado, porque quem estava perseguindo Paulo e Barnabé não era qualquer tipo de pessoas, não, eram pessoas honestas. Imagine você sendo perseguido por pessoas boas. Aí é que pesa a consciência, aí fica mais difícil, porque ainda que você, na sua defesa, você queira dizer que fulana de tal está inventando algo falso de você, mas aquela pessoa é uma pessoa honesta, e a pessoa passa a desacreditar até em você. E Paulo e Barnabé, tudo isso eles passaram. Agora o versículo 51. Mas aqueles foram perseguidos por pessoas religiosas, honestas. Quais foram as reações dele contra essas pessoas que estavam perseguindo? Vamos lá, 51. Sacudindo, porém, contra ele o pó dos pés, partiram para Icônio. Sabe o que eles fizeram? Não estava sendo perseguido. As pessoas honestas não estavam tudo perseguindo ele. Ele não teve problema, saiu do lugar. Acabou-se. Ei, não briga dois se um não quiser. Está te perseguindo? Estão levantando falso? Faça isso. Vai embora, meu filho. Se afaste. O teu silêncio é uma resposta, é uma tapa dada no rosto sem a tua mão. Você não é obrigado a reivindicar com palavras, não. Porque gente para insultar e para te perseguir não vai faltar, não. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Se alguém está te provocando, está fazendo graça da tua cara, aí você começa a se agitar, aquela pessoa está te perturbando, aí você começa a agitar, não, porque não sei o que, é tudo que essa pessoa gosta de fazer, é tirar a tua paz, quer tirar o teu sossego, está te perseguindo, deixa ele falando de graça, e sai junto dele, se afaste. Aí tu quer o quê? Está me perseguindo, né? Não, porque, pastor, você é isso, aquilo outro, você é isso. Fique na paz. Vou embora. Ele vai ficar falando sozinho? Não. E eu sou obrigado a ficar escutando insulto? Não. Então a gente temos que falar, temos que usar desses artifícios. Sabe por quê? Porque a gente pode perder a razão. Veja no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, no versículo 5. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para insultarem e apedrejarem. Versículo 6. E sabendo ele, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província da circunvizinha, e ali pregavam a palavra. Glória a Deus. Olha, por trás do insulto, depois do insulto, vem o apedrejamento. Então, antes que o apedrejamento venha, você se saia de junto. Porque tudo começa nas pequenas coisas. Olha, as maiores lutas, brigas, homicídios que têm acontecido, não foram por pequenas coisas, não foi por grandes coisas, não.
sobre coisas pequenas. E depois da coisinha pequena vai aumentando. Primeiro é o insulto, depois vem a pedrada. Então no primeiro insulto você já viu que aquela pessoa não tem caráter. Se saia. É melhor você perder a razão do que você perder a paz. Recentemente eu vi um advogado falando. Eu coloquei na cabeça que na área jurídica o que vale, o que pesa lá não é quem tem razão, é quem tem provas. Veja só, que mesmo você tendo razão no poder judiciário, você está com toda a razão. Mas se o outro tem uma prova, então quem tem prova é quem ganha na questão. Mesmo você sendo a pessoa justa, tendo razão, você passa a perder, porque você não tem provas. Você quer ver só? Vamos citar um exemplo. Uma jovem, uma mulher, uma jovem, ela lhe influencia, dá um cantar de você, ela lhe provoca o seu emocional, aí você perde a cabeça, aí você vai lá, na hora que você vai, aí você está sendo gravado e não sabe. Aí quando de repente aquela mesma pessoa que lhe gravou entra com ação judicial na justiça, você estava certo, você estava no seu lugar, mas ali ela tem a prova que foi você que foi para junto dela, mas você foi para junto dela porque você foi provocado, mas a justiça vai dar apoio a ela, porque ela tem uma prova e você não tem. Você está certo, você tem razão, você tem tudo, mas lá o que vai favorecer é as provas. Olha, gente, quer um conselho? Se afaste de crianças. Crianças é uma bênção. Eu estou falando de nós homens. Cuidado. Hoje em dia, eu comprei aí em uma rede social que o pai estava com a sua filha no colo e foi indiciado como estupro de vulnerável. O pai, eu estou falando do pai, o pai não tinha nenhuma má intenção, mas hoje em dia tudo é processo. Cuidado, que para cair lá dentro no sistema prisional é a coisa mais fácil do mundo. E agora surgiu uma lei aí que você, até uma palavra no WhatsApp, numa rede social que você falar, você pode se responder criminalmente. Pode passar até 5 anos de reclusão. Então é melhor se afastasse. Se afastasse de casa de mulher sozinha. Pastor, venha orar. Vou não. Pessoal, a gente não tem maldade por ninguém, mas hoje em dia o mundo está com a maldade tão grande que você nem imagina. Tudo nessa vida é uma maldade. O pessoal não vê mais bondade, só vê maldade. Até para ajudar, a gente vai ajudar uma pessoa de bom coração, aí a outra pessoa diz: fulano está ajudando porque tem interesse. Hoje em dia está assim, o mundo está cada vez pior, até para ajudar. Voltando para a Bíblia, para não sair do assunto, Paulo, ele sofreu grandes perseguições. Ele tinha até motivo de largar tudo. Sabe uma coisa? Largar tudo. Não querer nem mais saber. Porque mexe com a gente, uma pessoa honesta fala mal de nós, mexe com a gente. Agora vamos lá para Romanos capítulo 8. Nós vamos
ler 2 versículos para estarmos assim, finalizando. Capítulo 8, versículo 35 de Romanos. Olha só o que é que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo diz: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tudo isso é pergunta. Versículo 36: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha a resposta: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Sabe o que significa nem o porvir? Nem o que está para fim. Olha só, não é a tempestade, não é a provação, nem é o que está para vir. Olha só como é forte. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Que coisa gloriosa! Não tem nada nesse mundo que faz a gente se separar-se do amor de Cristo. Nem o que está para vir. Pastor, está vindo aí, está surgindo uma guerra, está vindo uma provação difícil. Pastor, já se falaram de uma doença pior do que a Covid, que está para vir. Minha gente, sirva a Deus hoje. Deixa o que tiver de vir, deixa vir. Nada disso vai separar você do amor de Deus. Não saia do seu lugar. Não fique pensando, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? O que é que eu vou fazer? Deixa vir perseguição, calúnia, difamação. Deixa vir tudo. Mas nada disso vai arrancar do nosso coração o amor que nós temos ao nosso Deus. Aleluia. Aí quando eu vejo assim, pastor, eu não quero ser mais crente, eu não quero mais servir a esse Deus. Quer não? Não. Tá certo. Eu não gosto de fazer pergunta. Porque se eu for fazer pergunta, a pessoa vai dizer, não, por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa de... Minha gente, isso é desculpa esfarrapada. Paulo, ele diz que nada separa o homem de Deus, a não ser ele mesmo. Se a pessoa deixar de servir a Deus, o culpado não é a irmã que é dirigente, o culpado não é o pastor, o culpado não é a mocidade, o culpado é ninguém da igreja. Ele deixou de servir a Deus, sabe por quê? Porque ele quis. Porque motivo nenhum não existe da pessoa deixar a casa do Senhor para ir para o mundo lá fora. Depois de, eu não vou mais para a igreja por causa de fulano, eu não vou mais por causa do presbítero, eu não vou mais por causa do pastor. Você não vem mais para a igreja porque você não quer. Porque nada separa o homem de Deus, a não ser ele próprio. Amém? Nosso irmão Rubem aí. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus. Se atenta ao teu
somente cantava e Cila também. Foi uma grande surpresa quando o portão se abriu. Todos presos tiveram a liberdade gentil. Mas Paulo disse ao carcereiro: dos teus prisioneiros ninguém não fugiu. Nós sabemos que foi providência de Deus, que estava presente entre o povo hebreu, e desceu da prisão. Foi um anjo de luz e abriu as cadeias. Foi as mãos de Jesus. Alguém pode se pensar que é que os dois estremeram. Foram discípulos do mal, não viram ninguém sofrer desse jeito. Vou te explicar que agora foi por amor evangelho. Havia mistério do povo, mas fecha na porta dos seus ministérios. Jesus estava com ele, nada na terra e no mar, mesmo dentro da cadeia. Jesus também estava lá. Jesus era o simples cordeiro, até o carcereiro queria salvar. Nós sabemos que todo providência de Deus, ele estava presente entre o povo hebreu, que desceu da prisão. Foi um anjo de luz que abriu as cadeias. Foram as mãos de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Vamos ficar de pé, vamos concluir o trabalho, né? Falta 1 minuto para as 9. E é bom quando a gente termina tudo no horário certo, né? Coisa boa, quando a gente faz tudo certinho, né? Lembrando que quinta-feira vamos chegar cedo. Quanto mais cedo a gente começar, melhor, né? E assim oremos. Maravilhoso Deus, Pai das misericórdias, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, meu Deus, faça um preparamento nas nossas vidas, Senhor. Nos dê a capacidade de nós enchermos, Senhor, o nosso coração do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que vem por aí, Senhor, tempestade, vem luta, vem provações, Senhor. E nós precisamos da Tua presença na nossa vida, Senhor. Livre nossas famílias de todos os males, de todas as perseguições, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, saúde para o Teu povo, saúde psicológica, espiritual, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e para sempre. Ele diz: amém. Se Deus é por nós,